mesmo em nossos dias, muitos países, em sua maioria muçulmanos, tratam as mulheres como sendo inferiores aos homens. Em muitos casos, não tendo direito a voto, não podendo dirigir e nem mesmo exercer cargos públicos. Não são poucas as passagens bíblicas, sobretudo no Antigo Testamento, que demonstram a fragilidade social das mulheres. Obviamente, a cultura judaica também tem sinais de valorização das mulheres, como por exemplo histórias de grandes profetisas levantadas por Deus. Entretanto, a exceção nesses casos vem confirmar a regra de que a vida das mulheres não era nada fácil nas comunidades judaicas no tempo de Jesus. Lucas 8 vai nos dizer que Jesus andava de cidade em cidade pregando e anunciando, acompanhado de seus discípulos e também de mulheres, e essas mulheres ajudavam a sustentar Jesus e também aos seus discípulos. Na Bíblia vemos ainda relatos de Jesus interagindo com diversas mulheres, mostrando-nos como ele rompeu com diversas tradições religiosas e uma série de preconceitos culturais daquela época. Jesus traz as mulheres juntos às reflexões sobre o reino de Deus, retoma o valor do ser humano, independente da sua sexualidade, e mostra que para Deus somos todos igualmente importantes. Algumas passagens do Evangelho nos mostram a ousadia de Jesus em relação às mulheres. Por exemplo, em sua conversa com a samaritana na beira do poço de Jacó. Está em João, capítulo 4, dos versículos 1 a 15. Só nessa cena, Jesus quebra vários preconceitos. Conversa com uma mulher em público, o que era mal visto na época, sendo que a mulher é samaritana e ele é judeu, o que torna esse diálogo ainda mais incomum, pois judeus e samaritanos tinham lá uma série de divergências, e ainda discute com uma mulher sobre assuntos religiosos, coisas que eram reservadas somente aos homens e ainda assim na sinagoga. Mas dentre vários preconceitos e tradições culturais, ao invés de ignorá-las, Jesus cercou-se delas. Nós não vemos na Bíblia Jesus chamando ou convocando mulheres para segui-lo, semelhante ao que fez aos seus discípulos lá em Mateus capítulo 4, versículo 19. Mas ainda assim, haviam várias mulheres que o seguiam. Isso faz com que a presença delas no ministério de Jesus seja ainda mais importante. Algumas delas viveram momentos mais do que especiais. E Jesus, tendo ressuscitado, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Sim, Jesus poderia ter aparecido a qualquer um dos 12 discípulos que caminharam com ele por todo aquele tempo, mas ele fez isso a Maria Madalena, não só nos tempos de Jesus, mas em toda a narrativa bíblica. Nós vemos como Deus tem usado mulheres para mudar a história. Entre tantos outros, podemos usar o exemplo de Esther, que com oração e sabedoria ousou entrar sem autorização diante do rei Assuero para interceder pelo seu povo, e temendo a morte, recebeu do rei o dito que até metade do seu reino, se pedisse, ele lhe daria. Em poucas palavras, a nossa oração de hoje é para que Deus continue levantando mulheres fiéis, tementes, obedientes, ousadas em espírito, mulheres que se permitam ser usadas por Deus para fazer a diferença no nosso tempo.